Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Eu sumi ontem na quarta-feira, né? Foi muito corrido. Eu fui terminar de fazer o cabelo do Pedro, que ele quis fazer mais mecha. Fui pintar o cabelo do Lucas de azul. Aproveitei para retocar as minhas mechas, ó. Tô com as raízes retocadas. Eu não pinto, tá? O fundinho, por isso que ele continua escurinho. Mas enfim, ignorem aí que parece estar amarelo, né? Mas é a luz que não colabora. Hoje o assunto aqui é mágoa. Como se livrar das mágoas do passado. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens em inbox pedindo para eu falar desse assunto. Eu, particularmente, só topo vir falar de assuntos sugeridos por vocês aqui quando eu me identifico, tá? E mágoas do passado é algo que eu me identifico muito, sim. E dou graças a Deus por ter conseguido me livrar de algumas mágoas que eu tinha que causavam muito sofrimento, pelo menos para mim, do meu passado, tá bom? Meu pai, eu vou falar, eu vou focar nas mágoas que eu tinha do meu pai. Só que eu vou começar lá do começo. Quando eu nasci, segundo a minha mãe, eu era muito moreninha, eu era quase que pretinha. Sabe quando a pessoa tem a pele muito escura e o cabelo lisinho? Então, a minha mãe, eu cresci ouvindo a minha mãe me contar muitas histórias. Eu não acredito que minha mãe tenha me contado todas essas histórias com o intuito de me pôr contra o meu pai, mas eu acredito que ela tenha me contado muitas dessas histórias com o intuito de me fazer entender o porquê de tanta indiferença do meu pai para comigo, já que dentro de 10 filhos vivos que ele tinha, eu sempre me senti excluída. Eu nunca consegui sentir que o meu pai tivesse amor, tivesse carinho por mim, tá? Aí é onde entra aquele conselho que eu quero dar aqui para vocês. Nós, mães, a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando a gente vai contar para os nossos filhos pequenos a história, sabe? Os meus, por exemplo, gostam muito. Pedro e Luana adoram quando eu começo a contar como é que era o comportamento deles na barriga, como que eles nasceram, se eles nasceram da vagina, se eles nasceram de cesárea. Eu tive 3 filhos, todos 3 cesárea. E a minha mãe me contava que quando eu nasci muito, com a pele muito escura, meu pai trabalhava fora, como sempre, né? Essa foi o pai que eu tive a vida inteira, foi um homem que só vinha em casa nos finais de mês. E quando ele chegou, eu tinha nascido, segundo a minha mãe, e ele olhou para mim ali na cama dele, eu dormia com a minha mãe, e falou: essa menina não é minha filha, não, eu não tenho filho preto, né? E tomou uma certa implicância comigo, segundo a minha mãe. Diz que toda vez que ele chegava, que eu estava dormindo na cama com ela, ele falava: tira essa menina daqui, põe essa menina no berço. E a minha mãe me contava aquilo, e aquilo foi virando dentro do meu coração uma explicação para tanta indiferença. Eu não conseguia enxergar que aquela indiferença dele não era só comigo. Ele era assim com todas as meninas. Eu sou filha de um homem muito machista, né? Então, ele sempre teve muito enjoo com os meninos. Nós somos em 6 meninos e 4 meninas vivos. Aí, o que aconteceu? Eu fui ficando adolescente, eu sempre fui muito pra frente, eu sempre fui muito simpática, eu sempre fui muito livre de preconceito, graças a Deus. Eu sempre falei com todo mundo, com rico, com pobre, com preto, com branco, com louro, com castanho, com gordo, com magro. E isso pro meu pai era uma vergonha. Porque o meu pai, ele teve uma criação muito machista. Para acabar de lascar, para acabar de brear tudo, eu fiz o favor de ficar grávida aos 16 anos. E meu pai ficou louco. Meu pai quase morria de tanta vergonha. Hoje eu consigo entender que, na verdade, o problema que ele tinha era vergonha. Vergonha do que a sociedade ia pensar dele
como pai. Entendeu? Ele cansou de falar isso quando eu estava grávida. O que é que os meus amigos vão falar? Meu Deus do céu, meu nome vai para a boca do povo. Minha Nossa Senhora, que vergonha. Eu não tenho mais coragem de andar na rua de cabeça erguida. Isso tudo me causava muita mágoa. Eu só queria que o meu pai ficasse do meu lado. Eu queria que o meu pai tentasse me entender. Eu queria que o meu pai focasse naquilo que eu sentia, naquilo que eu pensava e esquecesse um pouco o que os outros lá fora iam pensar. Isso tudo, gente, foi crescendo dentro de mim uma mágoa muito grande. Toda vez que ele me jogava na cara que era para eu ir procurar teto onde eu encontrei barriga, eu ia. Porque eu sempre fui muito simples, mas eu também sempre fui muito de respeitar o direito do outro. A casa era dele, o teto era dele e contra a vontade dele eu não deveria estar ali. Eu já contei isso aqui em vídeo também. Então teve uma ocasião que eu fui morar com um irmão. Eu tenho 3 irmãos que moraram em São Paulo. Um voltou para Minas e 2 continuam lá, Lalado e Gilson. E eu fui morar com Lalado. Deixei minha filha lá com a minha mãe, porque eles não me deixavam tirar a filha de casa. E fui e falei, vou morar com meu irmão, porque aqui tá difícil. Não quero mais causar vergonha ao meu pai. Sempre com aquela mágoa, com aquela tristeza muito grande dentro do meu peito. E não só por conta de tudo que ele me falava, por conta de tudo que ele me fazia sentir, independente se aquilo que ele fazia era de propósito ou se era só uma maneira que ele encontrou, que ele achava que fosse a melhor maneira para me educar e para me pôr naquilo que ele entendia como eixo. A minha mágoa também contra o meu pai vinha das histórias que a minha mãe me contou. Minha mãe me contou histórias do meu pai sobre o relacionamento deles que sempre me deixaram com os cabelos arrepiados. De traições com empregadas, com vizinhas, com parentes. Segundo a minha mãe, meu pai já teria chifrado ela com a própria irmã dela. Por isso que eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias que a gente divide com os nossos filhos, porque isso pode causar um estrago na vida da criança para o resto da vida. E se essa criança não tiver um psicológico muito bom, uma mentalidade muito boa, ela vai sofrer até os últimos dias de vida dela. Porque não tem nada que cause mais sofrimento e que impeça mais uma pessoa de seguir a vida dela feliz do que as mágoas que a gente guarda no nosso coração. Eu me lembro que eu fui, então, morar com meu irmão no interior e como meu pai trabalhava nas proximidades do interior de São Paulo, no interior de Minas ele trabalhava, ele ia visitar meu irmão de vez em quando. E uma vez ele chegou lá para visitar os meus irmãos e viu que eu estava lá, morando, passando uma temporada. Meu irmão falou, Carla, vem passar um tempo comigo. Ele falou pro meu irmão assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Eu escutei. Você é doido de trazer essa menina para morar com você? Ela vai te matar de vergonha. Porque na cabeça do meu pai, aquela minha alegria, aquela minha simpatia era vergonhoso. Era coisa de piranha. Na cabeça do meu pai, ser mãe solteira era coisa de piranha. Na cabeça do meu pai, uma mulher que não era mais virgem, uma mulher que mantinha relações sexuais com os namorados, era coisa de piranha. E eu, imatura, não conseguia assimilar as coisas. Eu não conseguia entender que o meu pai era daquele jeito por conta da criação que ele teve, por conta da época que ele viveu. E eu guardava mágoa. Era mágoa em cima de mágoa. Mágoa pelo jeito que ele me tratava, mágoa pelo jeito que ele chegava em casa, mágoa pelas histórias que a minha mãe me contava. Eu não conseguia sentir nada pelo meu pai. Eu não sentia amor, eu não sentia raiva,
Eu não sentia desprezo. Eu só sei te dizer que eu sentia muita mágoa. Eu queria tanto ter tido um pai amoroso. Quando eu via os pais das minhas amigas, o comportamento deles, como eles tratavam a filha, eu pensava, eu não tenho pai. Gente, isso foi até alguns anos depois da morte da minha mãe. Minha mãe morreu quando a Luana estava com 6 meses de idade. Então, para vocês entenderem que eu passei praticamente a minha juventude inteira tentando tocar minha vida, mas infelizmente eu tinha algo aqui dentro do meu coração que me impedia de ser completamente feliz. Até que a minha mãe morreu e eu fui para o Brasil. Na verdade, eu fui sem saber que ela tinha morrido, mas eu fui e eu cheguei em pleno velório da minha mãe. Quando eu cheguei, eu me lembro que o meu pai foi o primeiro a me receber, já com um copinho na mão. Essa é uma história que eu não gosto de lembrar. Peraí que eu preciso me recompor. É uma história que eu não gosto de lembrar. Primeiro, que eu não gosto de lembrar desse dia, porque eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. E segundo, porque a partir desse dia, eu aprendi como que é importante a gente amar, a gente cuidar, a gente demonstrar amor, carinho, preocupação pelas pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão aqui. Eu precisei perder a minha mãe para entender muita coisa na minha vida. E quando eu falo isso, gente, eu não falo de mim pessoalmente, não, mas de um modo geral, tá? Eu me lembro que quando eu cheguei em pleno velório da minha mãe, meu irmão entrou com o carro de ré na garagem, porque ele tinha medo que eu passasse mal. Eu já contei aqui no canal que eu tenho crises nervosas, tá? Teve até gente perguntando como que são as minhas crises. Visualmente falando, como uma crise epilética, mas não é epilepsia, é disritmia. A primeira cara que eu vi na minha frente foi a do meu pai, já com um copinho na mão de água, tá? Eu lembro que eu entrei muito nervosa, chorando muito, porque eu não fui para o Brasil sabendo que minha mãe estava morta. Eu fui para o Brasil para me despedir da minha mãe. E aquele copinho que ele me deu era calmante. Então, assim, eu sofri, eu fiquei no Brasil, acho que, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que eu fiquei umas 2 semanas ali. Eu ouvia o choro do meu pai durante a madrugada. Enquanto eu ouvia o choro do meu pai pela morte da minha mãe, desculpa, gente, esse vídeo não vai ser fácil para eu fazer, tá? Era uma mistura de choros, o meu, o dele e o das outras pessoas. E quando eu identificava que era ele que estava chorando, eu só pensava assim: não adianta chorar agora. Agora ela já está morta. Você fez ela sofrer a vida inteira. E agora está chorando? Vocês conseguem entender que naquela situação, as minhas mágoas com meu pai, elas só aumentaram. E eu me lembro que um tempo depois da morte da minha mãe, numa outra vez que eu fui ao Brasil, se eu não me engano, eu conversando com a minha irmã, eu falei, eu não entendo esse mundo. Por que que as pessoas boas morrem? Por que que a minha mãe, uma pessoa de um coração enorme, a minha mãe que tirava comida do armário dela, ela dividiu o pouco que ela tinha com outras pessoas que vinham na porta pedir comida. Por que que a minha mãe morreu e não o meu pai? Uma pessoa que quando alguém bate na porta pedindo comida, ele fala, vai procurar um lote para você capinar, que você vai ter dinheiro. Eu não conseguia entender, gente, que era o caráter, a personalidade do meu pai.
Isso tudo, todo esse comportamento dele, quando eu assistia, me causava mais e mais e mais e mais mágoa. Por mais que eu seguia a minha vida, eu sempre tive lá no fundo do meu peito uma certa mágoa, a vontade de ter tido um pai. Eu passei a minha vida inteira acreditando que eu nunca tive pai. E nessa conversa com a minha irmã, eu falei, se um dia ele morrer, eu não vou sentir nada. A minha irmã me falou assim, você está enganada. Quando ele morrer, você vai ser a que mais vai sofrer. Porque você é a única que guarda mágoa. E a mágoa causa sofrimento muito maior. Tenta tirar isso do seu coração, minha irmã. É só o jeito dele. Tenta aceitar meu pai do jeito que ele é. E aquilo que a minha irmã me falou ficou matutando na minha cabeça, sabe? Eu passei muito tempo refletindo sobre aquilo que a minha irmã me falou. E aí eu passei a pedir, a implorar a Deus que me ajudasse a tirar aquilo que as pessoas denominavam mágoa, porque até então eu nem sabia, eu não sabia o que eu sentia pelo meu pai. Eu só sabia que eu não sentia amor, mas que eu também não sentia raiva, eu não desejava o mal dele. Claro que naquele momento ali da morte da minha mãe, hoje eu sei que eu desejei o mal. Mas não é um mal que eu desejei, sabe, como é que fala? Ciente que eu estava desejando o mal. Eu só, por alguns momentos, me coloquei na posição de poder escolher quem que eu preferia perder, minha mãe ou meu pai. Eu praticamente questionei a Deus por que de a minha mãe e não o meu pai. E isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Questionar a Deus. Independente de religião, eu sou uma pessoa muito crente a Deus, sempre fui. O que muda na minha vida todos os dias é que cada dia eu consigo entender mais quem é Deus, o que Ele quer de mim, como que eu posso fazer para ser uma filha a que Ele se orgulhe mais. Aquilo da minha irmã, aquele conselho da minha irmã ficou matutando muito tempo na minha cabeça. E aproximadamente uns 5, 6 anos atrás, eu finalmente, depois de orar muito, depois de pedir muito a Deus que me desse sabedoria, que me desse discernimento, eu consegui. Eu consegui tirar do meu coração toda a mágoa que eu tinha do meu pai. Eu perdoei 100% todo o mal que o meu pai causou para o meu coração. Eu consegui entender que se ele causou algum mal ao meu coração, ele não fez conscientemente. E como que eu consegui entender isso? Porque eu pedi a Deus sabedoria, eu pedi a Deus discernimento, eu pedi a Deus que amadurecesse a minha mente, que amadurecesse a minha alma e o meu espírito. E a partir do momento que eu lutei junto, porque a gente pede a Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, a partir daquele momento que eu comecei a querer tirar esse sentimento do meu coração, eu passei a lutar, eu passei a fazer a minha parte. E eu consegui. Sabe como que eu consegui? Porque eu consegui chegar a um nível espiritual capaz de entender que as pessoas são como elas são. A gente não pode esperar nem do pai, nem da mãe, nem do filho, nem dos irmãos, nem dos amigos que eles sejam como nós. Eu lembrei de frases da minha mãe lá no passado. Eu lembro que um dia eu perdi um amigo querido meu e eu saí chorando pela casa.
E eu gritava: por quê que os meus amigos morrem? Por que que só gente boa morre? Os ruins ficam e os bons vão. A minha mãe me falou: ô, minha filha, não faz uma coisa dessa, não. A gente não sabe dos mistérios da vida e nem precisamos saber. Deus sabe e isso basta. A gente tem que simplesmente confiar em Deus e não tentar entender por que que isso ou aquilo acontece. Isso é ter fé. Então, nesse meu processo de adquirir sabedoria, crescer espiritualmente, tudo aquilo que a minha mãe falava veio à tona. Eu consegui entender que quando a minha mãe me contava aquelas histórias, ela não queria me colocar contra o meu pai. Ela queria me fazer entender. Ela queria me fazer entender por que que ela era uma pessoa tão nervosa. Por que que ela era uma mãe que, por muito pouco, ela ficava muito irritada. Bipolar, né? Hoje tem nome para isso, bipolar. E eu aprendi. E eu entendi. E não teve nada mais maravilhoso na minha vida desde então. Consegui tirar do meu coração toda a mágoa que eu tinha do meu pai. Foi uma libertação tão grande. Hoje, quando eu lembro do meu pai, eu lembro com carinho. Hoje, quando eu lembro de todo o comportamento do meu pai para comigo, que antes eu achava que era de raiva, que era de alguém que não me amava, hoje eu consigo entender que era uma tentativa desesperada de um pai que pensava diferente de mim, tentando educar a filha de uma maneira errada, no meu ponto de vista, mas de uma maneira correta no ponto de vista dele. Vocês conseguem entender? Vai tocar a campainha, é só um minuto que eu já volto. O Lucas chegou da escola. Então, gente, para você que me pediu que fizesse um vídeo para tentar ajudar a sua mãe que está presa a mágoas lá do passado por ter sido muito julgada, acho que pelo enteado ou pelo um filho, não sei, que ficou lá no Brasil, mostra esse vídeo para ela. Quem sabe esse vídeo ajuda não só ela, mas como outras pessoas a se livrarem da mágoa, porque a mágoa, ela faz mal à pessoa por quem a gente guarda mágoa, mas ela faz muito mais mal para a gente mesmo. Eu era feliz, eu tinha orgulho de mim, de saber que eu, apesar de tudo que eu passei na minha vida, eu consegui ser alguém, né? Na vida, eu consegui entender que eu tinha que ser alguém para mim, não para o meu pai, não para minha mãe, não para os meus irmãos, não para a sociedade. Eu tinha que ser alguém para mim. Então, me libertar dessa mágoa fez bem para o meu pai, fez bem para essa minha irmã, que sempre foi muito preocupada com isso, a Thelma. Beijo, meu amor. Foi como se meu pai conseguisse entender, conseguisse sentir lá do outro lado do Oceano Atlântico que eu não tinha mais mágoa dele. Ele passou a me ligar aqui na Suíça. Todas as vezes que alguém me falava assim, deixa de ser boba, minha irmã, principalmente, Thelma, falava assim, ô Carla, é o jeito dele, boba. Se você vê como que meu pai fala de você para as outras pessoas, ele sente tanto orgulho dessa filha que fala vários idiomas, dessa filha que mora na Europa, que anda de avião para baixo e para cima, dessa filha que saiu dessa sociedade machista, moralista e preconceituosa do Brasil, meteu a cara no mundo, atravessou o Oceano Atlântico e foi correr atrás da felicidade dela lá do outro lado do mundo. Ele tem orgulho, boba. E eu falava, mas por que ele não fala isso pra mim? Ela falava, porque é o jeito dele. E hoje eu consigo entender que era o jeito dele. Então você, jovenzinha que está assistindo esse vídeo, que passa por situação parecida com a minha, não faz como eu, não. Não comete o mesmo erro que eu, não. Que só consegui entender isso depois de velha. Eu podia ter evitado tanto sofrimento na minha vida, eu podia ter evitado tantas noites pensativas, eu podia ter evitado tantos momentos onde eu sentia solidão depois que a minha mãe morreu, porque até então eu achava que eu só tinha tido uma mãe, que eu não tinha tido pai. Eu não conseguia entender os valores e as qualidades do meu pai.
Eu não conseguia aceitar meu pai com os defeitos dele. Eu não conseguia enxergar as qualidades do meu pai, gente. Eu só enxergava defeito. Se livrar das mágoas faz bem para todo mundo, mas faz principalmente bem para nós. Para resumir em uma só palavra ou em uma só frase, como que eu consegui me livrar das mágoas do passado? Eu consegui me livrar das mágoas do passado aprendendo e entendendo que cada pessoa é como ela é. Que ninguém no mundo vai ser igual a mim, vai pensar igual a mim. Pode ter pessoas pelo mundo, eu posso encontrar pessoas pelo mundo, dentro ou fora da família, que pensem parecido comigo, mas nunca que seja exatamente igual a mim, porque cada um de nós é único. E principalmente quando se trata de familiares, a gente precisa tentar entender, desde que aquela pessoa não faça um mal. Eu não estou falando aqui de familiar da irmã que foi lá e trepou com seu marido. Eu não estou falando do pai que dá uma facada no filho. Não, gente. Eu estou falando de pai ou mãe ou filhos que tentam de maneira, no nosso ponto de vista, errônea, nos educar. Sabe? Que foi pelo menos o caso do meu pai. Ninguém é livre de defeito. Não, as pessoas não são feitas só de qualidades, nós temos qualidades e defeitos, mas hoje eu consigo olhar para o meu pai e ver que com todos os defeitos horrorosos que ele tinha e ainda tem, apesar de que ele melhorou muito, ele precisou perder a mulher dele para ele entender que ele precisava lutar contra si próprio em alguns aspectos. Mas ele conseguiu. Hoje em dia ele é uma pessoa muito melhor. Às vezes, quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E é por essas e por outras que eu tenho muito orgulho de mim, assim. Eu agradeço muito a Deus por me dar essa capacidade de ir, de ter chegado onde eu cheguei pelo amor e não pela dor. Eu vou aproveitar este vídeo e vou ler uma página do Minuto de Sabedoria, porque eu também recebi um e-mail, uma mensagem inbox de uma menina lá do Brasil. Ela falou que ela estava no hospital quando ela me descobriu os meus vídeos no YouTube e pediu, por favor, que eu não parasse com o quadro do Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria, na verdade, não é um quadro, né? Mas eu sempre que sinto aqui no meu coração a necessidade, ou que algumas de vocês pedem, eu gosto de abrir, tá? Vamos abrir então aqui uma página. Eu abri na página 116 e 117, como sempre eu vou colocar aqui, você dá um pause, aumenta a tela e tenta ler aí com seus olhos, porque a minha leitura é bem meia boca, porque vocês sabem, né? Eu sou semi-analfabeta, eu só estudei até a 6ª série, então eu leio assim razoavelmente bem, pelo que eu vejo aí pela internet, até relativamente melhor do que muitos que dizem que fizeram faculdade, mas eu tenho consciência de que a minha leitura é bem fraca, tá? Então vamos lá. 116. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém, não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme e pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Oh, maravilha! Exatamente, gente. 117. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal. A dor apavora. Mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa sua libertação. Maravilhoso. Espero que
essas 2 mensagens aqui sirva para vocês também que estão sempre me escrevendo, que está sofrendo por isso, que está sofrendo por aquilo, que perdeu a mãe, que perdeu o pai, é fulano que está doente, é ciclano que está doente. Eu estava assistindo o vídeo muito mais falado do YouTube de ontem para hoje, o vídeo lá da tal da Kéfera, onde ela brinca, né, faz piada com o nome de Deus. Eu vi muita gente achincalhando a Kéfera e muita gente me perguntou o que eu achei disso. Eu fui assistir o vídeo, achei uma piada desnecessária, de mau gosto, mas, gente, eu não creio num Deus vingativo que vá castigar a Kéfera, ou seja lá quem seja, por ter brincado com o nome dele. Não, esse não é o Deus que eu creio e sirvo. Mas eu não tenho dúvida de que o coisa ruim se aproveita desse tipo de situação para desmoralizar Deus. Aí ele vai lá e faz acontecer uma desgraceira danada na vida dessas pessoas para que outras pessoas pensem que Deus castigou aquela pessoa. O Deus que eu creio, ele não castiga ninguém, ele não faz mal a ninguém. Pelo contrário, o Deus que eu creio, ao ver um comportamento infantil e leviano daquele, ele tem misericórdia. Até porque a vida de um ser humano, ela não vai depender de um ato leviano e irresponsável. O amor de Deus por mim, por você, pela Kéfera e por todo e qualquer tipo de ser humano, vai ser baseado nas atitudes, da maneira com que você vive, da maneira com que você trata o seu próximo. Eu já falei aqui também que até ateu, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Cacau, os ateus. O que faz o amor de Deus para conosco não é a nossa religião, não é a nossa crença, e sim a nossa atitude, a maneira com que a gente vive, a maneira com que a gente conduz a nossa vida, a maneira com que a gente respeita o nosso próximo. Então eu acredito, na minha forma de crer em Deus, que você pode ser ateu, e mesmo sendo ateu, você pode estar servindo a Deus inconscientemente, tá bom? Um beijo da Cacau, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!